Olá, sejam bem-vindos a mais um Tudo Sobre Pet. Eu sou a Fernanda, host desse podcast, líder lá na Matilha Brasil. E hoje a gente tem um assunto tão legal para conversar com vocês. Gente do céu! Note, vamos falar de brinquedo para filhotes. Primeira semana do mês, vocês sabem, a gente sempre fala do mundo do filhote. Na segunda semana do mês, a gente vai conversar sobre comportamento animal. Terceira semana, sobre saúde, cuidado, bem-estar do pet. Na última semana, sobre... Nossa, fugiu! Patologias, que são as doenças dos pets, para a gente, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre elas e estar sempre prevenido, de olho nos nossos pets para cuidar cada vez melhor. E hoje, primeira semana, a gente vai conversar aí sobre brinquedos para os filhotes, entender a função, a necessidade, quais são, como oferecer. Sempre vocês sabem aqui com o apoio da IMAX, que é uma empresa de radiologia veterinária. O que é isso? Raio-X, aqueles exames que a gente volta e meia precisa para os nossos pets e eles fazem a domicílio. Então, eles tanto vão na nossa casa, se a gente já estiver lá com o pedido do veterinário, ou na clínica onde ele está sendo atendido, sempre evitando o máximo de estresse, de deslocamento para os pets, o que ajuda muito a gente levar bem-estar para eles. Então, para conhecer um pouco mais sobre a galera da IMAX, aqui embaixo na legenda sempre tem os links deles para vocês verem redes sociais, o site deles, que vale super a pena. E hoje, para a gente conversar aí um pouquinho sobre os brinquedos todos, entender como que eles funcionam de verdade, doutora Sofia, bem-vinda novamente. Olá, obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez falando sobre comportamento com os pets, tema que eu adoro. Brinquedos, então, Né? Agora vai ser super divertido, né? Adoro falar sobre brinquedos. São ferramentas que eu sempre utilizo no meu atendimento, então muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Sou médica veterinária comportamentalista da Animals, para quem ainda não me conhece. E vamos embora falar de coisa legal. Né? Enfim, uma pauta que é a sua cara, né? Com certeza. Onde que a gente encontra você? No Instagram, Animals com Z, Animals Brasil, Brasil com S. E o pessoal, Vet Sofia DR. Legal. Ângela, bem-vinda novamente. Ei, obrigada. Você apresenta pra gente quem é a Ângela, por que eu te chamei aqui mesmo? Eu sou a responsável pelo perfil do Iron, um pastor alemão, né? Então vocês encontram uma galera aí no iron.pastoralemão. E eu já fui criadora, já tive bastante experiência com filhote, então assim, a gente entende um pouquinho de brinquedos também. Legal. E, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é brinquedo, né? Quais são as funções dele? Quando a gente pensa em brinquedo, a gente leva muito para a área infantil. E para o cachorro, para o gato, é um pouco diferente, né? Não funciona exatamente da mesma forma, embora a gente tenha pelúcias, mas a pelúcia também não é a mesma coisa para o cachorro e para a criança. Então, doutora, como que a gente pode pensar brinquedo, pensando em funções para os animais, na visão do animal? O que é esse monte de coisa que a gente espalhou na mesa hoje? Então, Fê, você fez uma comparação interessante com o brinquedo para criança, né? E aí a gente vê que, até mesmo nos brinquedos para criança, cada brinquedo tem uma função diferente. Sim. Existem vários tipos de brinquedos diferentes. Não é só moda, né? Exatamente. E para pets, a gente também tem várias categorias diferentes de brinquedo. Então, quando a gente fala de brincadeira com cães e gatos, principalmente para cães, o que vem? A primeira coisa que vem na cabeça, bolinha. Bolinha. Brinquedo de criança, a primeira coisa que vem na cabeça é bola. Mas a gente tem uma infinidade. Entra numa loja de brinquedo, não tem só bola lá, não. E cada vez menos bolas, né? Porque tem tantas outras coisas. Tantas outras opções. Então, para os pets, hoje a gente também tem uma variedade muito grande, uma funcionalidade muito diversa de brinquedos. Hoje a gente nem fala de brinquedo como só a questão lúdica, mas também de brinquedos funcionais. Né? Eu acho que é o principal, né? Exatamente. E aí a gente precisa entender qual que é a função de cada um desses brinquedos e entender que eles precisam ser adaptados para a espécie e para o indivíduo. Então, a gente tem brinquedos de cachorro, tem brinquedo de gato. Brinquedo de criança não é brinquedo para pet. Eles são feitos para criança. Então, os brinquedos de pet vão ser feitos com material de qualidade diferente, composição diferente. Até para crianças a gente tem brinquedos para idades diferentes, né? Então a gente precisa respeitar quais são a espécie desse animal e também as características individuais. Porque a gente tem
cachorros de diversos portes diferentes, raças diferentes e gostos também diferentes. Essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer, eu já vou juntar aqui então. Existe diferença entre os brinquedos para idades, né? Então, o filhote, o adulto e o idoso é diferente, e de porte de animal. Então, vai ser diferente essas categorizações, vai ter, tipo, igual você falou da criança, né? Sempre tem aquela tag, assim, de 2 a 4 anos, a partir de 7 anos. Existe isso para cachorro também? Para gato, enfim? Existe também. E hoje as marcas que estão comprometidas com essas especificidades, com a segurança dos pets, vai estar indicado na embalagem o que é um brinquedo para filhote, o que é um brinquedo para um cachorro mais idoso, o que é um cachorro que tem uma mordida mais forte ou uma mordida que não é tão forte. Então hoje a gente tem fabricantes que colocam isso na embalagem. Isso ajuda bastante, né? Quando a gente vai para o tutor entender qual que é o brinquedo mais adequado para o pet que ele tem em casa. Ângela, por aí você sempre teve essa preocupação, ou desde quando existe essa preocupação de brinquedo para cada um? Porque você tem portes diferentes, idades diferentes, mordidas diferentes, porque são raças diferentes, enfim, tem uma variedade boa nessa casa, né? Sim. Então, quando tínhamos filhotes, né, eu me preocupava muito no tamanho, né, do brinquedo. Então, assim, eu nunca ofereci uma bolinha muito pequena, até porque filhote de pastor já tem uma boquinha maior, né? E então, assim, eu sempre procurei oferecer para eles brinquedos com corda, né, para os pastores, filhotes. Borracha não, porque como eles coçam demais os dentes, acabava roendo e tirando pedaços. Então, eu acabei eliminando essa questão de brinquedo de borracha para filhote. Borracha muito mole, né? E aí dava umas coisas mais rígidas, assim, para eles, que nem casco, coisas mais rígidas para eles estarem brincando. Questão aqui, que nem você falou num outro podcast, a questão deles achar que o pequeno é grande. Então, assim, a Mel, ela tem 3 quilos e ela acha que ela é um pastor. Então, ela pega o brinquedo do Iron para roer, para brincar. Então, bolinha, essas coisas, tudo ela quer o dele, né? Mesmo que eu compre separado, ela quer o grande, ela não quer o pequeno. Então, assim, eu nunca consegui separar muito essa questão de tamanho. Tá. Acho que entra o que você falou do gosto, né, Sofia? Exatamente. E aí a gente precisa pensar também que o brinquedo para cães, ele não é só o visual e não é só o tamanho. Os cães, eles têm outros sentidos bastante aguçados, o olfato, o paladar, né? Tem outros sentidos que a gente pode explorar com os brinquedos. Então a gente tem brinquedos com sabor, que a gente explora o gosto. Brinquedos com cheiros diferentes. Então, por exemplo, um cachorro maior brinca com aquele brinquedo, ele vai deixar os odores dele naquele brinquedo. Então, além de ser um brinquedo maior, não é só pela questão do tamanho, mas porque tem ali o cheiro do outro cachorro, ele interage com aquele brinquedo, ele vai querer o do irmão dele, né? Que o do irmão é mais legal. A grama do outro é sempre mais verde, o brinquedo é mais legal, né? Exatamente. E aí a gente tocou num assunto interessante aqui em relação a isso de filhote e adulto, né? Uhum. Então, o que acontece quando a gente vê muito em casa de... Quando eu vou fazer os atendimentos e eu levo a mala de brinquedos, e eu pergunto, quais são os brinquedos que ele tem para brincar? Às vezes é aquele ursinho de pelúcia que ele tem desde quando ele chegou na casa, que ele era um filhote, mas agora ele já é um adulto, ele mudou os gostos dele, né? E a gente precisa ir adaptando isso de acordo não só com o porte do animal, mas também com a idade. Tá, as necessidades de cada fase, né? Exatamente, as necessidades de cada fase vão ser diferentes. Interessante. E quais seriam, então, esses brinquedos recomendados, já que a gente está aqui falando de filhote, pro filhote? Para o filhote, pensando em cachorro, primeira coisa é mordida, né? Porque ele vai estar naquela fase de troca de dente. O que a gente dá para uma criança que está em fase de troca de dente? É mordedor. Não adianta eu dar um videogame para uma criança que está em fase de troca dentária, né? Troca dentária quando está nascendo os dentes, né? Depois a criança ficar mais velha é outra situação. O cachorro, quando ele está trocando os dentes, ele sente um incômodo. Ele tem uma tendência natural de querer roer mais coisas. E outra coisa interessante também, assim como a gente explora o mundo com as mãos, o cachorro filhote vai explorar o mundo com a boca.
É ali que estão todos os sentidos dele. Então ele vai querer lamber, vai querer morder, tudo que tiver ao alcance dele. Sim. E aí, se a gente não oferecer para ele objetos que ele pode roer, lamber, destruir, ele vai procurar alguma coisa para roer, lamber e destruir, que vai ser o que você não quer, né? Vai ser o sapato, vai ser o sofá. Por isso que a gente precisa oferecer opções para esse cachorro poder suprir essa necessidade natural que ele tem de roer. Então, os primeiros brinquedos seriam mordedores, coisas para roer. De forma geral, coisas para roer, que é o que eles vão mais interagir. Texturas diferentes, sabores diferentes. Muitas vezes a gente compra pelo mais bonito, né? Pela cor mais legal. Só que para os cães vai ser muito mais interessante o sabor, a textura, o formato, né? Materiais diferentes. Então, na verdade, comprar a primeira bolinha talvez não seja tão legal assim, porque a primeira coisa que a gente pensa no brinquedo é a bolinha. Acho É que a bolinha, né? E a bolinha é aquela coisa de... É específico, né? A bolinha e a gente já quer que a gente jogue e que ele traga de volta. Que é uma atividade que precisa ser aprendida. Agora, e que talvez roer... o filhote não queira. Talvez ele não queira ou talvez ele não tenha entendido que ele tem que trazer a bolinha de volta. Talvez ele não goste de devolver. Ele quer roer. Né? E roer é um comportamento instintivo deles. Então, roer vai ser mais sucesso a gente oferecer isso, que é uma necessidade. Jogar bolinha e ir buscar, se a gente for pensar numa raça retriever, né, que já tem uma característica ali de pegar objetos, é uma situação. Mas todo o restante não é um comportamento natural para eles, esse de busca, né? Mas roer é um comportamento natural e a gente precisa suprir essa necessidade. Realmente. Não só em filhotes também, né? Sabe que em casa tem muitas bolinhas, tanto que a gente tem 4 aqui na mesa. Mas eles não buscam. São 6 cachorros, deve ter umas 40 bolinhas naquela casa. Nunca ninguém vai buscar a bolinha. O Prince busca umas 2 ou 3 vezes. Depois ele cansa. A Maia nunca buscou na vida. Durante os 7 anos de vida dela, ela olha pra você, olha pra bolinha, senta e falta falar. Foi você que jogou, é você quem quer, você quem busque. Errada não tá. Por que isso, né? Ela é uma show-show. Ela não é um retriever, né? Ela é um cão de guerra. Ela não vai gastar energia à toa. Né? Acho que tem um pouco disso. Por aí, eles buscam bolinha, Ângela? Buscam. Busca? São alucinados. Todo mundo ou depende do indivíduo? Todo mundo. Olha. Todo mundo. A Mel, ela brinca ali um pouco e daqui a pouco ela esquece, mas ela gosta de ficar batendo a pata igual gato. O Iron deixa o dia inteiro com a bolinha na boca. O Fox a mesma coisa. Tanto é que os comandos deles eu ensinei com bolinha, porque o petisco não era tão atrativo quanto a bola. Tá. E a Gaia, a mesma coisa. A Gaia, ela busca, aí ela põe no chão, mas ela não deixa ninguém pegar. É dela e pronto. Tipo, Eu busco, mas meu minha, e né? se eu puder buscar então a minha e já era. E assim, falando de roer, né, que é um hábito o Iron, ele sempre foi um filhote muito tranquilo, né, não sei se por conta dos problemas que ele tinha, né, que ele tem, então assim, ele pouco brincava, né, ele era um filhote assim que não se interessava por muitas coisas. Aí quando eu entrei pro Instagram, eu comecei a ver os cachorros com brinquedo, com Kong, com tapete de lamber. Eu falava, gente, por que o meu não faz isso, né? E ele já tá com 2 anos. Vou comprar um Kong de presente de aniversário para ele. E aí comprei o Kong. Ele olhava para aquele negócio e falava assim, o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu ensinei ele a usar o Kong. E aí foi onde ele aprendeu a roer. Tanto é que o primeiro brinquedo, o primeiro mordedor dele durou mais de 2 anos. Inteiro, assim, ele roía um pouquinho e esses com sabor. Hoje, ele é um roedor nato, assim. Tanto é que ensinou os irmãos a roerem também. Então, assim, é bem indivíduo mesmo, né? E o incentivo, né? Com certeza. E como a gente falou de aprendizado, a gente não pode dar um brinquedo para um cão esperando que ele já vai saber como resolver. É a mesma coisa que pegar um jogo de tabuleiro e colocar na frente de uma criança. Precisa ensinar para ela como que joga. Né? Sim. Alguns têm ali um pouco mais de facilidade com algumas brincadeiras, mas a grande maioria a gente vai precisar incentivar, mostrar como que funciona, para daí, aos poucos, eles vão desenvolvendo esse maior interesse. E
tem uma idade certa? Chegou o filhote em casa, normalmente eles vão chegar aí com em torno de 60 dias. Já pode oferecer? Tem que esperar algum momento para isso? Como é isso? O ideal é que a gente já ofereça a partir do momento que eles começam a interagir com o mundo. Nasceu. Então, tá ali no grupo com os irmãos, começou a abrir os olhos, começou a explorar, a gente já pode começar a oferecer diferentes ferramentas para eles irem se acostumando com os objetos que vão fazer parte do dia a dia para eles. Claro, a gente não vai esperar que eles vão brincar com todos os brinquedos já no primeiro momento, né, da vida deles, mas eles já vão se acostumando com a presença daqueles objetos e naturalmente eles já vão começando a explorar o mundo, e é legal que daí eles já vão explorando os objetos que a gente quer que eles interajam. Porque é o que eu falei, se a gente não oferecer ferramentas para isso, eles vão buscar objetos que a gente não deseja, que não são adequados para eles, né? Muitas vezes perigosos. Sim. Vai encontrar os pés das mesas, das cadeiras, dos sofás, os Exatamente. colchão da sua casa, o travesseiro. E é isso, né? Ah, e aí entra aquela história, né? Brinquedo é caro, sua cama custa mais. Então, essa é uma questão que os meus filhotes, né, quando saíam daqui, eu nunca tive reclamação de tutor. Ah, ele comeu o para-choque do meu carro. Ah, ele comeu... Nunca. Porque eu sempre dava para eles, quando eles começavam a andar, eu já começava a jogar os brinquedos lá para eles interagirem. Mesmo a mãe, às vezes, destruindo alguns, mas eu já ensinava eles a interagir com todos os tipos de brinquedo. Sim, isso é muito importante. Falando em função, né? A gente falou, poxa vida, a gente tem que oferecer, mas a gente falou que os brinquedos têm função. E a gente tem um monte aqui na mesa. Sim. Como que a gente, tutor, pode começar a entender que chave que tem que ligar para a gente entender para que serve a pelúcia, por que tem essa coisa esquisita que parece uma bolinha colada na outra, tem umas bolinhas que tem pino, tem as bolinhas que são abertas, que eu não sei o que deu de efeito, rasga uma bolinha. Enfim, como que a gente pode entender essas coisas todas e oferecer o brinquedo, entendendo como é uma ferramenta e que ela tem uma função? Para ser intencional essa atividade para o pet? Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o comportamento normal de um cachorro. Então, o que o cachorro faz? Cachorro morde, cachorro rói, cachorro destrói. É normal, são comportamentos normais da espécie. Fareja. Farejar, explorar, procurar comida, é o que ele faria na natureza. Sim. E com os brinquedos, a gente vai oferecer ferramentas para ele executar, para ele apresentar esses comportamentos que são naturais para a espécie. Se você chegar e falar um cachorro que não morde, muitas pessoas falam assim que meu cachorro não se interessa por brinquedo. Você não está oferecendo os brinquedos corretos para ele. Então a gente precisa explorar esses comportamentos que já são naturais dele. E aí com os brinquedos a gente vai incentivando isso. O forrageio, que é a busca pela comida, né? Ou mordiscar, que ajuda inclusive na limpeza dos dentes. Então são comportamentos, a gente precisa pensar na espécie, quais são os comportamentos normais de um cão e incentivar isso com as ferramentas, com os brinquedos funcionais. A gente consegue dar exemplos com o que nós temos na mesa? Com o que nós temos na mesa aqui, a gente tem, por exemplo, o comportamento de roer, que a gente estava falando, de morder, né? Tá. Então a gente tem brinquedos que são específicos para morder. Por exemplo, ossos, ou esse daqui que é um chifre, um pedaço de chifre, né? Casco de vaca, que são os mordedores naturais. São coisas que na natureza, se o cão como um predador, ele caçaria um animal e roeria os ossos, chifres e todo o resto do animal. E a gente oferece, né, esse tipo de brinquedo. Não quero dar um mordedor natural. A gente tem outros mordedores que são de plástico, por exemplo. Esse aqui é um nylon mais duro, né, específico para cachorro. Não é um brinquedo de plástico de criança, tá? Isso aqui é um brinquedo para cão. Tá bem utilizado, inclusive esse aqui, né? Tá. É um ótimo pra ver exemplo como tá aqui. funcionando, né? Então, de incentivar eles de morderem. E aí, alguns cães, eles podem ter preferências por texturas diferentes, né? Alguns vão preferir essa textura mais dura e outros vão preferir uma textura mais, que nem esse daqui, que é mais maleável, né? E aí, claro, a gente precisa entender também qual é o nível de mordida desse cão. Para um cachorro que tem uma mordida mais forte,
que vai arrancar pedaço, a gente não vai oferecer esse tipo de ferramenta, porque aí a gente está dando muito risco para ele, né, de arrancar pedaço, de engolir. O tamanho, né, tem que ser adequado para a boca desse animal, tem que ser o suficiente que ele não consiga colocar inteiro na boca e engolir inteiro, né? E aí, o que mais que a gente tem aqui? Esse daqui, então, que é mais maleável, tem os brinquedos mais duros, naturais, industrializados, sabores diferentes, inclusive esses, assim, que são de material mais industrializado, a gente consegue passar alimento pastoso, né? Ou, por exemplo, banana amassada, batata doce amassada, para dar um gostinho também a mais. Sim. E alguns desses mesmo, que são de borracha e tal, eles já vêm com odores e sabores que estão ali, né? Eu acho que Exatamente. é o caso desse aqui, tem um cheiro de baunilha maravilhoso. Dá vontade de dar uma mordida. Esse daqui acho que é só mais o cheiro, mas tem uns... Porque esse aqui não é um brinquedo roedor, tá? Não. Ele é muito maleável. A proposta dele não é ser roído. Não, né? A gente vai... Exatamente, ele é outra categoria que é o recheável. E aí tem alguns brinquedos assim industrializados que tem sabor de bacon, sabor de frango. Sim. E aí o cachorro vai roendo e vai soltando esse gostinho. Então a gente está explorando, além da textura, o sabor e o odor, o olfato também, né? Explorando outros sentidos. E esse aqui? Pensando em função. Esse aqui, ele é um tabuleiro interativo. Deixa eu mostrar, gente. Esse aqui é um tipo de brinquedo que a gente não vai deixar o tempo inteiro disponível para o pet, tá? Porque se a gente deixar, ele vai começar a roer os pedaços e ele não é feito para isso. Vai virar um mordedor. Exato, ele não é um mordedor. Então a gente tem isso também. Vou oferecer uma bola para uma criança dentro de um restaurante? Não, tem o momento de brincar de bola, tem a quadra para brincar de bola, né? Então, esse aqui é um tipo de brinquedo que a gente vai oferecer quando a gente está supervisionando essa atividade. É um tipo de brinquedo que a gente pode usar para interagir conosco. Então, muitas vezes eu pergunto para os tutores, qual é a brincadeira favorita do Bob? Ah, eu jogo brinquedo. E? Só sabe brincar de buscar, né? Então, os tabuleiros interativos são muito legais porque é o momento que a gente está ali sentado junto com o cão, brincando de tabuleiro junto com ele. Como que eles funcionam? Eles têm pecinhas, né, móveis e locais para esconder petisco. Então, a gente esconde, pode usar também a própria ração, né? Ao invés de oferecer o alimento no pote, a gente pode colocar também parte da dieta aqui da ração nesses dispositivos e o cachorro vai descobrindo, né, como que desencaixa, como que move as peças para ter acesso aos petiscos. E aí não adianta eu pegar um brinquedo desses, eu gosto da comparação desse brinquedo com videogame, porque ele tem fases, tem dificuldades, níveis de dificuldade. Então, é um brinquedo que a gente precisa estar junto para incentivar, né, o cão, mostrando para ele como que ele vai interagir. E aos poucos a gente vai adicionando peças. Não adianta eu pegar um tabuleiro desses, colocar os petiscos e falar para o cão, se vira. Não, é uma atividade que ela é feita junto com a gente. Então, além de jogar bolinha, agora tem outro tipo de atividade também que a gente pode estar ali junto. E é muito legal de brincar com o tabuleiro com criança. De ajudar a criança a interagir com o cachorro através do tabuleiro. Para ensinar que a criança não precisa agarrar, beijar, né? E fazer esses contatos mais físicos. Dá para ter interação com os pets dessa forma também. Acho que queria também maior conexão com o pet, não queria? Com certeza. Com certeza. Né? Ângela, como funciona por aí? Quais são os tipos de brincadeiras que mais faz sucesso por aí? Bom, aqui o tabuleiro sempre é uma coisa que eu sempre quis, né, adquirir para eles, mas ainda não tive oportunidade. Mas eu escondo, né? Eu coloco embaixo de pano, coloco em garrafa PET, escondo atrás do carro e tipo faço eles caçarem. Então, assim, a gente acaba brincando de um pega-pega ali, de buscar. E é bem bacana. O que mais que eu faço com eles? Acho que é mais isso mesmo, essas brincadeiras de jogar bolinha, de procurar. Esse tempo atrás eu coloquei petisco embaixo de vários Kongs e fiz ele achar. Assim, escondi nenhum e fiz ele farejar todos para ver qual que tava. Ele empurrava com o focinho. Então, assim,
brincadeiras assim. Essa caça ao tesouro, como que ela ajuda o filhote, assim? Tem como a gente racionalizar a brincadeira? Tem sim. É uma comparação que eu gosto de fazer, principalmente para aqueles tutores que falam assim: ai, mas coitado, ele vai ter que trabalhar para conseguir ganhar a fica com dó. recompensa, fica com dó, né? A gente precisa ter uma coisa em mente: essa dificuldade que a gente coloca não é para ser uma coisa impossível, tá? Tem que ser uma atividade que o cachorro vai conseguir resolver. Mesma coisa, se eu colocar uma brincadeira muito difícil para uma criança, ela vai se frustrar e vai perder o interesse. Então, a gente quer obter o sucesso. E aí, por isso que a gente vai gradativamente apresentando essas atividades. Para um cachorro que está começando, a gente vai oferecer uma coisa mais fácil. E depois a gente vai aumentando esse nível de dificuldade. E aí, uma comparação que eu gosto de fazer para as pessoas que têm dó de dificultar a hora da alimentação ou dificultar o acesso ao petisco, é o seguinte: vamos imaginar que eu pego uma criança e falo assim: ó, tá aqui uma bala. Ela vai ficar contente, porque ela ganhou ali um docinho, né? Agora, se eu falar assim, eu tinha uma bala aqui, mas ela tá escondida, vamos fazer uma caça ao tesouro. Não é muito mais legal? Porque daí, além do valor do alimento, a gente tem o valor da conquista, de ir atrás, de buscar aquela coisa do desafio. Então, você conseguir resolver aquele problema, você ajuda o cão a desenvolver mais autonomia para resolver outros problemas do cotidiano dele. Um cão que é capaz de encontrar, de resolver um tabuleiro e conseguir o petisco, ele vai conseguir resolver vários outros problemas, lidar com frustração. Então, são várias coisas que a gente já consegue ir trabalhando desde filhote. Interessante pensar por esse lado, né? E quais cuidados que a gente tem que ter? Ok, a gente já entendeu que o primeiro brinquedo a comprar talvez não seja uma bolinha e que talvez não seja só a bolinha. Mas quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher brinquedos? E existe um checklist, assim, do tipo, qual é a brinquedoteca inicial do doguinho? A gente vai oferecendo coisas diferentes, categorias diferentes de brinquedo, Tá. e a gente vai observando qual vai ser a preferência daquele pet. Tá. Né? Então, assim, não vamos também demonizar a bolinha, porque ela é muito útil, Sim. mas é que a gente tem uma infinidade de bolinhas diferentes. Entendi. Então, a gente tem, além de tamanhos diferentes, é que essas duas aqui estão bem parecidas, né? Com Tá. cravinhos. É porque Mas tudo olha mesmo só, cachorro, né? Essa então... daqui já é diferente. Já. Ela é de um material diferente. Ela é uma bolinha sólida. Essa daqui é oca, né? Bem Essa daqui é macia. uma bolinha sólida, já tem uma corda, também. né? Essa daqui também já é mais sólida. Tem os pinos. Tem várias outras bolinhas de tamanhos e formatos diferentes, né? Apesar de ser circular, pesos diferentes. Bolinhas de materiais diferentes. Aqui mesmo, né? Né? Tem uma que tem corda, tem uma que é exatamente. aberta. Bolinhas e bolinhas. Exatamente. Então, a gente tem bolinhas de diferentes tipos. É muito importante a gente oferecer roedores de sabores diferentes, texturas diferentes. Brinquedos que a gente possa esconder petisco. Então, aí entra outra categoria, que são os brinquedos recheáveis. Eles vão ter essas aberturas, né? Que a gente consegue adicionar tanto petiscos extra alimentação, como até a própria alimentação deles. Ó, esse daqui também dá para esconder petisco, tem furinho dentro. Sim. Né? Aqui. O próprio casco e chifre, que são mordedores, a gente também pode rechear e usar eles para esconder esse alimento. A gente pode fazer também, a gente está mostrando aqui coisas que a gente pode comprar. Mas foi comentado também de fazer coisas com objetos que a gente tem em casa. Sim. Né? A gente pode também fazer esse tipo de atividade. Esconder, fazer uma caça ao tesouro, esconder os petiscos em locais diferentes da casa. Sim. A gente consegue fazer várias adaptações. Garrafa PET, também a gente usa bastante. Caixa de papelão. Dá para começar com o que a gente tem em casa, testar, e aquilo que ele gostar mais, a gente pode, de repente, investir no industrializado, que vai durar mais tempo, enfim, tese. Com certeza. E aí uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando a gente utiliza coisas que a gente tem em casa. A gente pode fazer isso, mas sempre sob supervisão.
Até com os brinquedos que a gente compra específicos para animais, a gente precisa supervisionar, porque nenhum brinquedo é 100% indestrutível. Em algum momento, ele vai estabelecer ali qual é o prazo de validade dele e a gente vai precisar jogar fora e comprar outro. Sim. Né? Claro, alguns duram mais, outros duram menos, e aí a gente precisa, mas a gente precisa sempre monitorar isso e oferecer sempre supervisionando. Alguns cachorros vão se dar bem, por exemplo, com papelão, outros vão engolir o papelão. Aí eu não vou oferecer esse tipo de material. Para aqueles cachorros que engolem, eu não vou oferecer brinquedos de plástico, por exemplo, que a gente usa muita caixa de ovo também. Não vou oferecer esse tipo de ferramenta, principalmente para filhote que ainda não sabe o que ele pode ou não pode comer. Né? Então a gente vai sempre prezar pela segurança deles. Aqui na mesa a gente tem alguns brinquedos bem novinhos e outros já gastos. Por exemplo, no caso desse daqui, que já está bem mordidinho em vários pontos, qual é o momento de falar, querido, tchau, lixo? Principalmente quando, porque esse aqui é um material bem resistente, Tá. né? Que daí o cão vai arrancando pequenos pedaços. Sim. Quando ele começa a formar pontas, ou quando a gente vê que já está começando a ficar de um nível que a gente consegue arrancar pedaços maiores, quando ele já fica num tamanho que pode ser engolido pelo animal, né? Ou até as próprias pontas que vai formando também, que o animal pode acabar se cortando, se machucando, aí já está na hora de trocar. Esse já estaria na hora, por exemplo, pensando que ele é de um show-show? Porque, né, se ele for da Gumi, ele Como tá a grande. gente conhece o tamanho original dele, ele ainda está bem próximo do tamanho original. Ele já ainda foi pouco roído. Dá para roer um pouquinho mais, certo? Porque o tamanho dele tá inteiro. Tá. Agora, se a gente começasse a ver que ele tá ficando deformado, já perdendo muitos pedaços dele, aqui, essas pontinhas que estão formadas aqui, elas ainda estão fixas, né? Não tem nada que tá correndo perigo de sair um pedaço maior. Então, ele sobrevive mais um pouquinho. Ainda tem chances. E dos mordedores naturais, quando é o horário de jogar fora? Da mesma forma, quando eles começam a formar lascas, que podem começar a ser perigosas, quando começa a tirar pedaço, que a gente começa a ver que já tá, não é só aquelas lasquinhas pequenas, quando começa a soltar pedaços grandes. Muitas vezes esses mordedores naturais também começam a deteriorar, porque é um material orgânico, né? Então a gente tem que ficar atento ao cheiro. Geralmente eles têm um cheiro característico que não é do nosso agrado. Sim. Né? Já quando ele é novo, ele já tem um cheiro que quando o animal começa a morder, Não é legal. os cachorros adoram, mas a gente não acha tão legal, né? Mas quando a gente percebe mudança no odor, que daí a gente já está percebendo que ele está estragando, Tá. né? Se tiver qualquer sinal de fungo, inclusive eu já vi brinquedos novos, assim, de mordedor natural em loja que já estava embolorado. Então esse a gente nem oferece. Então Tá. se a gente começa a ver mudança de odor, de proliferação de fungo, e aí a gente já elimina, porque pode ter ali uma contaminação bacteriana desse material, né? Tá. Como funciona por aí, Ângela, a vida útil dos brinquedos? Inclusive naturais, que eu sei que você usa. Bastante. Os comestíveis vai pro estômago, né? Não tem jeito. Mas eu revezo muito. Nem o Iron é um cachorro que nunca tinha tido contato com pelúcia até ganhar uma do Prince, né? E Ela achava que o inclusive Iron não ia se dar com pelúcias. Aí ela nunca tinha comprado. Falei, eu vou dar a pelúcia do Iron de presente. Ele tinha uma cara tão fofa. Eu falei, ele vai gostar de pelúcia. Deu certo. E aí ele não destrói pelúcia, ele gosta de procurar o apito. Ele se apaixonou por apitos, então assim, ele tem várias bolinhas de diversos, geralmente é grande, né, por conta do tamanho da boca dele, mas assim, tem maciça, tem uma oca com apito, mas todas muito resistentes. Então eu faço um revezamento de bolinha com ele. Os outros não brinca muito, assim, não. É naquele momento, depois já não quer mais saber. Agora o Iron não, ele gosta de estar junto. E o nylon é que nem ela falou, quando começa a deformar, tipo, perder o formato característico dele ali do novo, já descarta. Normalmente dura 9 meses no máximo, 6 a 9 meses, né, os que eu compro para ele. E os naturais, mesma coisa. Começou a perder o formato, já descarto. E esse chifre,
que vocês mostraram, ele é próprio para rechear. Tem o que tem a ponta, vale ressaltar que aquele não é legal rechear, porque quando o cão enfia a língua ali, pode criar um vácuo e prender a língua do cachorro. Então, Verdade. deixar esse bem, bem específico. Mas é basicamente isso também. O casco eu já nem gosto muito de oferecer para o Iron, porque a boca dele é grande e o casco é praticamente o tamanho da boca dele. E ele é um cão de 50, quase 50 quilos, então ele não consegue segurar, ele gosta de segurar para roer. E o casco ele não consegue segurar, então ele deita e fica tentando morder. Quando ele não consegue, ele enfia tudo na boca. E aí é onde eu ele, então eu deixo com os outros e fico sempre de olho também. Ele precisa de brinquedos maiores. O tamanho dele, né? Exatamente. É a noção, né? Aquilo que você falou de que tem que ter para não criar um risco mesmo para o animal, né? Uhum, com certeza. E aí também a gente tocou num ponto interessante, que é da durabilidade. Não só da validade de quando descartar o brinquedo, mas é uma questão que muitos tutores trazem como reclamação. Eu não dou mais brinquedo porque ele destrói tudo. O que você tá Alguns oferecendo? brinquedos são feitos para serem destruídos, tá? A gente precisa O admitir objetivo isso. é esse. Porque o que faz um animal que é caçador na natureza? Ele vai caçar a presa dele, ele vai abrir a barriga e vai colocar as vísceras para fora. É normal. Então, pegar uma pelúcia e colocar as vísceras ou o recheio para fora é normal, né? Ela é feita para isso. Ela é feita para isso, exatamente. Mas, se é um cachorro que tem o risco de ingerir o enchimento, ele não é feito para isso. Né? Esse não é feito pra brinquedo ser não é engolido. feito para ser engolido. Então, a gente não vai oferecer esse tipo de brinquedo dessa forma. O que dá para fazer para a gente aumentar a durabilidade? Adquirir brinquedos de material mais adequado, de material mais resistente. Tem cachorros, como foi citado, né, que não destrói pelúcia. Sim. Ok, então Em a gente casa é pode isso. oferecer uma pelúcia para eles, tudo bem. Mas tem cachorros que vão destruir. O que a gente vai fazer? Vai oferecer brinquedos, por exemplo, feitos de lona mais resistente. A gente tem brinquedos que tem costura dupla. Tem, inclusive, uns brinquedos que são feitos dessa lona, balística, que são aqueles feito de colete, que eles fazem colete à prova de bala. Sim. Então, a gente tem, hoje em dia, pelúcias, não é a pelúcia de uma criança que a gente dá para um bebê, que é uma coisa mais delicada, né? Porque a criança, se bem que tem umas crianças que mordem e arranca pedaço, né? Crianças e crianças também. Exatamente. Mas a gente não vai oferecer uma pelúcia frágil para um cachorro que é mordedor, que é destruidor. Então, tem hoje em dia materiais mais resistentes. E aí, também, outra alternativa que a gente tem é de fazer um rodízio de brinquedos. Porque se a gente oferece todos os dias o mesmo brinquedo, vamos pensar numa criança todos os dias jogando a mesma fase do videogame. Chato, né? Chato pra caramba. Cadê a dificuldade? Cadê o desafio, né? Então, se a gente fizer um rodízio de atividades, o brinquedo vai ficar muito mais interessante e vai durar muito mais tempo em casa. Tanto durado na questão de não estragar, quanto de se tornar interessante, né? Porque daqui a um mês eu não Exato. lembro mais, né? Exatamente. Em casa a gente faz bastante rodízio e segunda-feira é o dia do rodízio. Então, e temos o responsável por escolher os brinquedos, que é o príncipe. Então, ele sobe comigo no quarto onde fica guardar as coisas, que é um quarto onde eles não entram, porque se eles entrarem eu tô ferrada. Acabou a organização. E ele escolhe, ele vai na gaveta de pelúcia, ele tira as pelúcias que ele vai usar. Ele é o que mais brinca com as pelúcias, assim. E ele tem um gosto muito eclético. Então, por isso que é ele quem escolhe, porque a escolha dele agrada todo mundo. Agora, os outros, talvez não. Se for outro escolher, talvez não agrade todo mundo, porque ele, né, são gostos mais específicos. Agora, o Princinho gosta de brincar com qualquer coisa. Tudo é divertido e ele acaba escolhendo coisas. E aí ele vai e varia, ele pega tudo aquilo. E o que foi usado essa semana vai ser guardado num outro local para que, por exemplo, ele escolheu... Semana passada ele usou o brinquedo X, agora ele vai usar os brinquedos Y, mas eu vou garantir que na próxima semana ele não pegue nenhum repetido da semana passada. Para ter pelo menos 2, 3 semanas aí de diferença até ele voltar a ter acesso àquele brinquedo. E assim, claro, preciso ter uma quantidade um pouco maior. Primeiro, porque eles são em 5. Segundo, porque até voltar o brinquedo ativa vai um tempinho. Mas você vai vendo que vai durando bastante. Tanto que aqui estão todos os brinquedos dele.
Esse macaquinho, inclusive agora que eu vi que ele deu uma descosturadinha aqui, preciso dar um ponto. Assim, pelúcias, se elas não forem completamente destruídas, elas podem somar pontos bem resistentes e assim elas passam por cirurgias. Sim, claro. Desde que o seu cachorro não destrua. Ele ganhou em 2021, no aniversário dele. E, gente, é um cachorro de 26 quilos. Tudo que ele tirou foi os olhos. Ele tem 26, né? Os outros têm mais ou menos a mesma coisa, mas enfim, é um brinquedo que passa por 4 deles, né? O leão não pega pelúcias. Mas, e dura, mas assim, não fica o tempo inteiro disponível, né? Acho que isso realmente ajuda bastante, né? Com ter certeza. esse rodízio, né? E que nem você falou aqui dos olhos do coitado do macaquinho, né? Tá aí um tipo de coisa que a gente já pode observar antes de levar um brinquedo desses para casa. Né? Inclusive para criança, a gente olha assim, será que não vai arrancar o olho, o nariz do bichinho muito fácil? Então, dependendo do comportamento, como você tem em casa um lorde que não destrói, é outra situação. Mas para um cachorro que destrói, a gente já vai avaliando antes mesmo de levar, antes mesmo de comprar, né? Sim, sim. Mesmo que nem... Eu acho super bacana essas pelúcias que tem cordinha. Você tem uma outra ali também e tal. Que nem nessa daqui a gente tem 3 texturas, né? Na boca eu acho que isso deve ser super legal. Porque aqui você tem uma franjinha. Calma aí, cadê? Corta pra essa câmera. Isso. Aqui tem uma franjinha. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Temos a corda e temos a pelúcia. Na verdade acaba sendo até 4. Então são texturas muito diferentes. Exatamente. E aqui dentro, dá pra ouvir? Tem um barulhinho e... Calma aí, acho que tem outro. Não, esse não aqui. Peraí. Não, é o pedaço da corda. Aqui tem. É isso, pessoal. Eu usando a câmera da... Tem cachorros que mordem a pelúcia esperando o apito. O apito. É o que a Ângela falou, porque a pelúcia que eu mandei pro Iron de aniversário era uma pelúcia que tinha acho que uns 4 apitos, né, Ângela? Aquele jacaré. Isso. 6 apitos. Pois é. E aí eu viciei ele em apitos. E ele foi o que estimulou, porque ele já tinha brinquedos de apito. Então, era uma conexão de um brinquedo para o outro para ele fazer aquela transição. E funcionou, né, Ângela? E ele tem um macaquinho desse aí também, só que é marrom. Também temos marrom. Ele ganhou na Box Petit com uma bandeirinha. São 3 bandeirinhas, aí uma não faz barulho nenhum, a outra tem esse barulho de creque-creque, e a outra tem apito, e ele gosta bastante. Pega pra mim ali na caixa o brinquedo do Iron de corda, aquele que veio da Kong. E lá em casa eu tive uma situação diferente, que a minha pincher, ela é mais medrosa, ela tem um temperamento mais desconfiado. Tá. Eu dei pra ela um brinquedo de apito. Quando ela pegou o brinquedo de apito e fez quick, ela largou no chão e nunca mais pegou aquele brinquedo. Meu Deus! Porque ela se assustou com o barulho. Então, vai muito da questão individual. Tem cachorro que gosta de apito, tem cachorro que gosta do creque-creque, tem cachorro que vai gostar da lona mais grossa, tem cachorro que vai gostar da pelúcia mais macia. É uma questão muito individual. E aí, como que a gente faz isso? Testando. E aí, por isso que durante o meu atendimento, eu levo uma mala de brinquedos com várias opções, porque a gente já consegue mais ou menos direcionar e entender qual é o gosto daquele animal. Muito legal. Fala, Ângela. Com os que gostam de caçar, eu brinco bastante com esses aqui, ó. Ele tem esse uma é corda maravilhoso. e é muito resistente essa borracha. Ela é macia, porém ela é extremamente resistente à mordida. Então, assim, para brincar de cabo de guerra, para interação com eles, além da bolinha, é um brinquedo bem interessante. Inclusive, esse mês eu fui visitar o importador desse brinquedo e ele estava falando que você pode passar um estilete, ele não corta nessa borracha. E ela é muito, muito macia. Então, hoje em dia, a gente tem brinquedos com muita tecnologia, que já são específicos para cachorro. Quando a gente fala brinquedo de borracha, existem tantos tipos de borracha diferentes. Sim. Então, por isso que a gente precisa pensar numa coisa mais direcionada, pesquisar e ver qual é o brinquedo que vale a pena em investir num bom brinquedo, porque ele vai durar e vai ser seguro. Sim. Ainda nas pelúcias, pro filhote, a pelúcia ela é interessante desde filhote ou não?
A pelúcia é interessante principalmente porque tem aquela coisa do pelinho, do aconchego, né? Daquela coisa do contato que eles têm com os irmãos, com a mãe. Então, muitas pessoas acabam oferecendo pelúcia por conta disso. Tá. Mas a gente precisa ficar de olho porque em algum momento esse cachorrinho vai crescer. Aquele brinquedo de filhote já não vai mais ser do tamanho ou do material ideais para ele. E a gente vai fazendo essa transição, né? Tá. Mas é uma textura mais suave, gostosa, então a gente pode oferecer. Não é um problema, não precisa ser só o mordedor, né? Digamos assim. Não, o ideal é que a gente ofereça texturas diferentes mesmo, né? Tá. Que tenha o mordedor, que tenha a pelúcia, que tenha o brinquedo com sabor, né? O mordedor com sabor. E aí você estava falando uma coisa legal da organização. Quando a gente não tem... É o Prince que faz a escolha dos brinquedos? Ele é o responsável. Quando a gente não tem um Prince na nossa casa, como que a gente ajuda a fazer esse rodízio dos brinquedos, né? Então, uma dica que eu dou é de ter ou uma tabela, de organizar num caderninho, numa tabela mesmo, os brinquedos para cada dia da semana, ou então para colocar até a caixa organizadora. Pode ser uma caixa de sapato. Então, uma caixa com os brinquedos da segunda-feira, uma caixa com os brinquedos da terça-feira. Então, a gente oferece num dia, chegou no final do dia, recolhe, no outro dia vai receber outras caixas com outros estímulos. Em casa a gente troca uma vez por semana, né? Os brinquedos, até porque são vários brinquedos, porque eles são em vários, né? Então não é o brinquedo do Prince, é o brinquedo pro Prince, pra Maia, pro Prince, enfim, pra uma galera. E aí a gente faz isso. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, né? Eu falei, poxa, ele vai lá e ele escolhe e tal. Agora que eu caiu a minha ficha. Normalmente, numa casa de gente normal, não vai estar a quantidade de brinquedo que tem lá em casa. Por 2 motivos. Não, você vai me entender, porque na sua casa também o que não falta é brinquedo. São 2 motivos. Primeiro, a quantidade de animais. Então, é aquilo que eu falo, não é um paraíso. Quando a gente fala, ai, que sonho, nossa, são 6 shows, é um de cada cor. Cara, não é um sonho, porque a estrutura que você precisa é grande. Você não vai comprar 3 pelúcias. Né? Tudo é 6, tudo é vezes 6. Exatamente. Né? Você tem que ter a quantidade ideal para cada um ter os seus, para aquilo, por mais que esteja liberado ali para todo mundo, mas se 2 quiserem brincar de macaquinho, tem que ter 2 macaquinhos, né? Senão você vai começar a ter um problema. Então, primeiro, eu tenho que ter bastante por conta disso. E segundo, na verdade são 3 motivos. O segundo, eles não destroem, como vocês estão vendo. Aqui eu tenho um brinquedo que tem 2, que tem 3, que tem 4 anos nessa mesa, né? Então, essa daqui, já tá bem mordido. Sim, esse brinquedo tem 5 anos. Olha só. Então, de 2018, eles ganharam, nossa, primeira ação na matilha. E tá aqui, tá inteiro até agora, praticamente. Então, como eles não destroem, a gente acumula mais fácil. E a terceira coisa, gente, como influenciador ganha muita coisa, vamos ser bem claros. A maioria disso daqui eu não comprei. Então, vai ter muita coisa. Então, ele consegue abrir gavetas e gavetas de tipos de brinquedo e escolher. Quando não, e é uma realidade que você não precisa ter, não deve nem ter a quantidade de coisas que tem lá em casa, porque haja lugar para guardar. A Ângela vai me entender, porque haja organizar coisa. Tem esse outro lado também, nem tudo são flores. Acho que ter essa organização mesmo de brinquedos que são, poxa vida, no final de semana eu tenho mais tempo, então eu posso brincar mais de tabuleiro. Então, no final de semana eu tenho a caixa do tabuleiro, essas coisas. Ter essa organização em casa já racionalizada antes, facilita também para que você ofereça tudo isso para o animal de uma forma mais simples, para você, para o tempo corrido que a gente tem no dia a dia, né? Sim, claro. E outra coisa bastante importante é que, assim, é um tempo que você precisa se dedicar a essa organização. E aí, é uma dificuldade que eu vejo quando eu faço os atendimentos, que geralmente as responsabilidades do animal estão centralizadas em uma pessoa da casa. E quando a gente tem a família envolvida nessas atividades, como eu comentei do tabuleiro, de brincar com as crianças, quando a gente tem mais gente engajada, fica muito mais fácil. E mais legal pro cachorro também, Com né? certeza. Porque nós também somos um enriquecimento ambiental para eles, né? Com certeza. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam assim, como que o cachorro interage comigo? Ele me morde. Porque é a única coisa que você faz com ele. Se você oferecer momentos de brincadeira, oferecer ferramentas diferentes, você vai estar ali junto, presente, interagindo com ele e ele interagindo com o brinquedo. Ainda mais em filhote, que a gente escuta mais essa reclamação, né? Porque ele puxa a minha roupa, porque ele morde a minha mão, porque ele morde o meu pé. Ele vai querer morder qualquer coisa, porque ele é um filhote, ele não sabe o que ele pode, o que ele não pode. Então, se a gente direcionar, não é restringir o comportamento, não pode roer. Ele vai roer, é normal. Mas se a gente direcionar esse comportamento para a ferramenta correta,
aí a gente facilita muito a vida. Sim. Ângela, faz Sucesso. rodízio por aí? Como é que funciona os brinquedos? Você não deixa tudo disponível. Não deixa, até porque tem bastante também, né? Tem dispenser, tem lambi-lambi, tem, assim, como a Fer disse, né? Influencer acaba ganhando. Então eu revezo bastante também. Tem uma Principalmente as periodicidade? bolinhas. Oi? Tem uma periodicidade de quanto em quanto tempo você troca as coisas? Não, não. Quando eu vejo que tá muito ali largado, eu vejo, enjoou. Aí eu cato, guardo e dou outro. Tá. Quando eu vejo que eles já estão ligando muito, aí eu já percebo que não tá mais afim, aí eu guardo. Eu acho que essa é uma questão E uma bastante individual também, Sim. porque tem cachorros que interagem, que engajam em um determinado brinquedo durante mais tempo, e tem outros cachorros que entram em tédio rápido. E aí a gente precisa oferecer, fazer esse rodízio de uma forma mais constante. Vai depender mesmo de cada um. Vai entendendo. pergunta. Fala. Pergunta para gatos. Eu tenho uma gata e a minha gata ela é meio preguiçosa, assim. Ela não curte muito brincadeira. Na verdade, ela gosta de brincar se tiver uma linha tipo que move o brinquedo para ela. Agora, se for para ela ir lá e brincar sozinha, ela não liga. Tem algum brinquedo em específico que a gente possa estar oferecendo, ensinando ela a brincar, já que ela é uma gata de 9 anos e acha que é um cachorro? É uma ótima pergunta, porque essa é uma queixa que a gente escuta também de gato. Assim como a gente fala de incentivar a brincadeira com cachorro, para gato isso tem que ser uma atividade diária, tá? Para ajudar no gasto de energia, no nível de atividade, né? Na própria saúde articular deles. A gente sabe que a gente precisa manter exercícios físicos constantes, principalmente para gatos que estão confinados dentro de casa, que moram em apartamento. A gente precisa estimular essa atividade deles. E aí a gente pensa às vezes assim, né? Ai, porque ele para brincar sozinho. Vamos pensar na espécie, né? Brinquedo de cachorro não é brinquedo de gato. É diferente o objetivo. Enquanto o cachorro vai gostar mais de morder, de perseguir, o gato, ele é um caçador. E o gato não vai pegar um brinquedo e ficar roendo como o cachorro faz quando ele destrincha a presa e fica roendo os ossos, né? O gato, ele já é um animal que ele é mais de consumo imediato ali. Ele vai caçar pequenas presas. Tá. Então não vai ter aquela coisa de ficar roendo. Então, para um gato, de forma geral, a brincadeira é perseguir e caçar. E aí, o que acontece com o brinquedo que a gente fala, né? De porque ele não brinca sozinho. O que é o brinquedo parado? Pensando numa caça. É uma presa morta. Não serve mais. Tem graça nenhuma. Então, a gente precisa incentivar essa brincadeira com os gatos. É nosso papel de ir lá e dar vida a essa presa. E aí as pessoas falam, mas ele não se interessa. Tem cachorro. Tem gato que gosta de fita. Tem gato que gosta de sininho. Então, assim como o cachorro tem preferência individual, gato vai ter preferências individuais também. E aí vamos pensar em simular o que esse gato faria na natureza, de caça. Que animais ele poderia caçar? A gente tem presas rastejantes, tipo cobra. O que a gente vai fazer? O que parece uma cobra? Uma fita. Fazer um movimento como se fosse um bichinho. A gente não vai pegar e esfregar na cara do gato, né? A presa não fica ali na cara do predador, a presa foge. Então, a gente vai simular esse movimento de presa. Além de presas que rastejam, o que mais a gente tem? A gente tem presas aéreas. Então, é diferente eu brincar de uma varinha que vai rastejando no chão para uma varinha que eu vou brincar no alto. Então, a gente vai pensando nisso. Vamos pensar outra coisa que gato gosta bastante? Barata. Então, a gente não precisa pegar uma barata, né? Mas vamos pegar um brinquedo e fazer como se fosse um comportamento de barata. O que ela faz? Se esconde embaixo do sofá. Se esconde embaixo do tapete. Então, a gente pega o brinquedo e simula esse movimento como se fosse o de um bichinho. E aí, Sucesso. é sucesso. Alguns gatos vão gostar, vão ficar ali um tempão brincando. Né? Alguns gatos, eles só vão começar observando. Passar mais tempo observando do que efetivamente ir para a caça. Só que a gente tem que lembrar que existem fases da caça. Tem a fase de sentar, observar.
a fase da espreita e aí vem o ataque. Então, às vezes a pessoa fala, mas ele não está interessado. Às vezes ele ainda está ali na fase de observação, de fingir que ele está imóvel, porque é isso que o caçador faz quando vem a presa, né? Finge que é uma estátua, só fica ali observando de longe, até depois ele começar a armar o bote e esquematizar como que ele vai fazer isso. Essa é a brincadeira do gato, e a gente precisa entender isso. Não é uma coisa instantânea, momentânea. Diferente do cachorro, que alguns cães, você brinca, joga bolinha, joga brinquedo e ele não cansa, que a gente cansa já e o cachorro já não quer, ainda não cansou. Para os gatos, como eles são presas de caça mais rápida, a brincadeira deles é mais rápida. Então, a gente não vai sentar no sofá e esperar que a gente vai ficar 30 minutos brincando com o gato. Alguns sim, principalmente filhote, porque filhote não tem a bateria interna, né? Não tem fim. Mas principalmente um gato que já é mais adulto, a brincadeira pode durar 5, 10 minutos e tá tudo bem. Aí eu vou fazer isso mais vezes ao dia. Mas não é só porque ele deixa de brincar em 5 minutos. É normal, essa é a brincadeira normal do gato, ela é rápida. E para gato, aquele laser, isso ajuda? É bom, é ruim? Há controvérsias. Polêmica! Polêmica. Achamos assunto uma polêmica do dia. Vamos pensar, né? O que é o laser? A gente está querendo simular a caça, o bote. Né? Quais são as fases da caça? Tem ali a espreita, que ele está observando o laser, e ele vai tentar dar o bote nesse laser, certo? E aí, o que vem depois do laser? Vem abocanhar, sentir ali aquela presa, destrinchar, e a gente está perdendo toda essa fase da captura. Porque não temos. Né? Porque não temos, porque é uma coisa imaginária. O que acontece com um gato que eu só brinco com o laser? Ele vai ficando frustrado. Ele aprende que caçar, ele não ganha nada com isso, não tem graça. Então, a gente pode usar o laser para começar uma brincadeira. Então, para começar, atiçou ali e depois a gente finaliza apresentando um brinquedo que ele possa agarrar. Que ele possa chutar, que ele possa ter aquela fase de apreensão, de morder. E, de forma geral, melhor ainda que a gente finalize esse momento de brincadeira oferecendo um sachê. Que aí a gente tem o consumo da presa que ele caçou. Né? Então, a gente seguir todas essas etapas de caça. Como estão as brincadeiras de Dona Daphne com relação a tudo que falamos, Dona Ângela? Eu ia falar. A Daphne, ela é desse tipo. Ela brinca com a minha mão, então, tipo, eu fico escondendo e tirando a mão debaixo do cobertor. Ela brinca, ela ama. E coisas rasteiras, né? Que nem o fio do celular. Se tiver balançando ali, ela tá ali brincando. Ela ganhou uma bolinha com catnip extremamente cara, assim, sabe? Da Kombi. E ela nem para essa bolinha. E uma bolinha que acendia luz, brilhava no escuro e tremia. E ela não ligou pro catnip. É normal, gato, não se interessar. Porque a Daphne, ela nem pro catnip. Não ligou, não. Em relação ao catnip, ele é uma questão individual. A gente tem gatos que são estimulados por essa... É uma erva, né, que ela é estimulante. E alguns gatos, eu não sei se é pela questão de receptores, enfim, para alguns animais ele não tem efeito, não causa efeito. Então tá aí de a gente oferecer e ver o que funciona para cada um. E aí você tocou num tema importante também. Isso tanto para gatos como para cães, de gostar de perseguir mão. A gente, de forma geral, a recomendação é não estimular a brincadeira com mãos e pés. Porque vai chegar algum momento que eu não quero brincar com a minha mão. E aí o cachorro ou o gato vai querer pular para brincar. Ou eu vou receber uma visita em casa que não sabe disso. E aí o cachorro vem e começa a morder o pé e a mão. Então, é uma coisa que a gente não recomenda. E aí a gente direciona isso para um brinquedo. Então, eu posso brincar com, por exemplo, um brinquedo assim, né? Para fazer o movimento com a mão, mas o foco vai ser morder, agarrar, chutar. E aí ele vai ter a liberdade para fazer o que ele quiser. Pode agarrar na força que ele quiser o brinquedo. Entendi. A gente não é interessante estimular esse tipo de comportamento de ataque, né, de caça, para nossas mãos e pés. Então, vamos trocar por aí, Dona Ângela. Mãozinhas podem ser perigosas. Ela com pessoas de fora, ela nem chega perto, assim. Ela chegou visita, ela já se esconde. Ela é bem
Ela só tem brinca isso, né? comigo. Mas quando a gente fala de Exato. cachorro filhote, Eis a questão, né? quando a gente recebe visita, né? Uma gata que ela brinca muito com a Mel. Então, a Mel é a presa dela. Ela abraça a Mel, aquelas patadas de coelho, e coitada da Mel, né? Se acaba com ela. A Mel tem bastante pelo, então acaba que não machuca. Mas ela é uma gata, assim, que às vezes ela tá muito afim de brincar, às vezes ela não tá nem aí. E ela prefere brinquedos com mais movimentos mesmo. Tipo, a bolinha, ela ganha uma bolinha da Premier com uma peninha, tem um chocalhinho. Ela nem ligou pra essa bolinha. Não teve graça também. E aí cabe a gente estabelecer uma rotina de brincadeira em que a gente tem um tempo ali do dia para oferecer essa atividade. Sim. E, bom, chegou o filhote em casa, bacana e tal, mas a verdade é que a gente não vai poder passar um dia com ele, a gente sai para trabalhar. E aí, a gente pode deixar brinquedos com ele? Que tipo de brinquedo, que tipo de atividade, ou não deixa nada? Tanto pro cachorro quanto pro gato. Se eu for ficar sozinha em casa o dia inteiro, eu mesma, se eu não tiver nada para fazer, Vou dormir. Triste, chateado ou e se eu, contente. mas se eu não tiver com sono, aquela frase eu gosto da comparação que eles falam, aquela mente vazia, oficina do diabo. Então, se a gente não oferecer ferramentas, ele vai arranjar o que fazer, principalmente filhote, que ele não sabe o que ele pode, o que ele não pode. Sim. Então, ele vai experimentar de tudo. E se não tem ninguém supervisionando, a chance disso dar ruim é muito grande. Então, quanto mais ferramentas eu oferecer de atividades, de coisas para ele fazer nesse tempo, a gente reduz as chances de ele fazer comportamentos inadequados, de ele interagir com coisas que não são seguras. E aí, que tipo de brinquedo que a gente vai oferecer nesse momento? Brinquedos que eu já testei, que eu sei que são seguros, que são do tamanho adequado, de um material resistente. Comprei um brinquedo novo, não vou deixar esse brinquedo sem supervisão. Então, aqueles que eu vou deixar no momento de saída são aqueles que eu já sei que são brinquedos que vão durar, que são seguros, que o cachorro já está acostumado a receber. Tá, tanto para cachorro quanto para gato. Tanto para cachorro como para gato. Inclusive, para gato, a gente tem alguns brinquedos, a gente falou aqui do tabuleiro, né? Que eu falei que esse não é um brinquedo que a gente deixa disponível porque ele não é um roedor, né? Se o cachorro quiser pegar e roer, acabou o brinquedo. Acabou o brinquedo, é para brincar com a gente. Do gato, de forma geral, as varinhas que a gente usa para caça não são brinquedos para eles brincarem sozinhos. A chance de eles engolirem, de eles se enrolarem, se forcar com esse tipo de objeto, né, com esse tipo de material, é muito grande. Então, tem brinquedos que a gente vai brincar e vai guardar. Tá. E deixa o que para gato? Gratificação pela casa? Para gato, a gente vai investir principalmente em gratificação e esses outros brinquedinhos que a gente sabe que não solta pedaço, né? Tá, que eles não destroem. Uns ratinhos, aí vai depender do que o gato interage. Tá. Mas aí vai mais para gratificação mesmo, para deixar o ambiente mais interativo. Quando você sai, você deixa brinquedo disponível, Ângela? E que tipo de brinquedo? Não, porque eles não ficam sozinhos, né? Ah, na tua casa sempre tem gente, né? Sempre tem uma pessoa que fica com eles. Então, assim, eu nunca precisei deixar. E quando não ia ficar ninguém, eu levava os menores. Então, assim, nunca... E não deixava nada disponível de perigoso, assim, para os maiores. Mas sempre vinha uma pessoa que 2 vezes por dia dar uma olhada neles, ver se estava tudo bem. Entendi. Nós não falamos nessa mesa do tapete. Esse aqui? Isso. Então, a gente falou de brinquedos recheáveis, a gente falou de mordedor, a bolinha, né, as pelúcias. E esse daqui é o que a gente chama de tapete de lamber. Porque além de morder, de roer, um comportamento natural para os cães também é lamber. Esse movimento de mandíbula, de língua, né, de mexer a boca, não só mastigando, mas a lambida, é um comportamento natural deles. E a gente tem muito problema de cão que lambe coisas que não deve. Eu já vi cão que lambe parede. Lambe chão. Lambe chão. E quando a gente ainda não pega uns casos de cachorro que começa a se lamber, né? Começa a lamber as patas. E aí vem a dermatite, a queda de pelo, não acaba nunca mais. Exatamente. Então, o tapete de lamber, ele é
para ser lambido. Então ele tem ranhuras, tem uma certa dificuldade aqui e a gente lambuza ele com alimento úmido ou, que nem eu dei o exemplo, banana, Sim. batata doce Nem amassada. esse que é grande, dá até para colocar rações dentro. Esse aqui dá até para colocar ração. E aí o objetivo é que o cão fique lambendo, que ele passe ali um tempo fazendo esse comportamento, direcionando essa lambida para essa ferramenta. Super importante lembrar que, como é um tapete de lamber, alguns cães que gostam de roer vão tentar roer esse tipo de brinquedo. Então, para cachorros que têm a possibilidade de roer, ele não é feito para isso, né? Então, por isso, direcionar ali qual é a atividade que eu quero naquele momento. Eu quero que ele roa, eu não vou oferecer esse tipo de brinquedo. O legal desse tipo de ferramenta é que a gente consegue também congelar. Agora que a gente está entrando no verão, a gente consegue colocar no freezer e aí é mais um grau de dificuldade que o animal vai ficar mais tempo ali lambendo um tipo de sorvete, uma pizza meio sorvete, né? Uma pizza congelada, né? Exatamente. A gente tem diversos modelos de tapete para lamber, diversos formatos diferentes, texturas diferentes, tamanhos. E a gente consegue fazer com algumas coisas que tem em casa. Por exemplo, tem umas descanso de panela de silicone Muito que tem umas parecido. ranhuras muito parecido. Então, hoje em dia a gente tem aqui no mercado brasileiro essas opções disponíveis para compra. Mas poucos anos atrás a gente não tinha. Esses daqui são brinquedos muito recentes. E aí, antes, a gente usava bastante o descanso de panela de silicone. Mas aí, sempre lembrando, o descanso de panela de silicone não é para ser mordido. Também. Né? E aí, por isso, sempre sob supervisão. Né? Uma atividade que a gente faz junto com a gente. Sim. No caso desse, Exato. ele é de silicone, então ele é bem mais molinho. Mas tem Sim. alguns que são de plástico bem resistentes Aham. também, para quando o cachorro... São vários modelos, né? Então, assim, varia material também nessa funcionalidade, Aham. digamos assim, que também ajuda. E aí, uma coisa muito legal do tapete de lamber, pensando aqui no contexto de filhote, é porque como ele é tipo de brinquedo que o animal vai ficar ali um certo tempo entretido, a gente consegue utilizar esse tipo de ferramenta em alguns contextos específicos. Então, por exemplo, para filhote, eu preciso ensinar ele a ser manipulado, porque ele vai precisar ir no veterinário, vai precisar tomar uma vacina. Eu posso usar Olha, esse daqui até gruda no chão para... Esse aqui tem ventosinhas, a gente consegue colocar na parede e dar um banho, né? Sim, Enquanto o animal enquanto é está ali vacinado. lambendo. Exatamente. Precisa ir no veterinário para fazer a vacina, levar uma ferramenta dessa e o animal consegue ali ficar interagindo, lambendo e eu consigo... Filhote não para quieto, né? Não para. Então, aquele momento que ele vai parar aqui e eu consigo fazer um exame, olhar uma orelha, né? Ver acostumar a mexer nas patas, cortar uma unha. Sim, é bem importante. E esses que tem a ventosa, que nem em casa, com o Milka, eu uso esses que eu consigo colocar na parede, porque ele fica numa postura mais legal, porque ele tem problema na coluna. Bacana. Né? Pra Maia, tanto faz, porque como ela vai deitar no chão para fazer qualquer coisa, se ela come tudo deitada. Você oferece comida para ela, não é aquele cachorro que senta, ela já deita quando ela vê qualquer coisa de comida. Então eu não preciso da ventosa. Ela vai estar deitada mesmo. Então é isso, assim, entender o indivíduo, entender a necessidade de cada um deles e como que eles vão reagir, né? Que nem no começo, e é treinável também essas coisas. Com certeza. Né? Que nem o Milka, quando ele chegou, ele é esfomeadinho. Então, comida é sempre muito importante e eu quero comer o mais rápido possível. Logo eu comecei a oferecer os congelados, porque aí demora muito mais. Que nem esse tapete em específico, ele bem cheinho, assim, e eu coloco bastante água. Eu diluo bem um sachê, ou eu faço um purê bem aguadinho, ponho e congelo, que aí fica bem preenchidinho para ele, e ele demora de 40 minutos a 1 hora. Olha só. É bastante tempo. E ele, aos poucos, aprendeu que não é para morder. Acabou de lamber, você larga. E hoje ele obedece isso 100%. Então, eu consigo deixar um lambe-lambe congelado para ele. Se está calor, eu vou sair e beleza. E ele fica super tranquilo, gasta energia física, mental. Depois daquilo, ele vai dormir e a gente consegue ali um tempo de sossego do Milka com relação a isso. Que é uma coisa também. No começo não dava, eu tinha que ficar de olho porque terminou o recheio, eu vou tentar comer esse brinquedo aqui. Até que ele aprendeu o que é de roer e o que não é
de roer. Então, acho que junta as coisas, né? Junta o adestramento, junta o enriquecimento ambiental, para você ter um bichinho equilibrado. E a gente não pode esperar que um filhote vai saber essa diferença. A gente Nem o precisa adulto. estar ali supervisionando. Exatamente. Mas como a gente está falando aqui de filhotes, né? Então, a gente precisa realmente ensinar. E aquela brincadeira que funcionava com o filhote... Por isso que a gente tem os brinquedos lá de 2 a 4 anos, de 10 a... Vai chegar um momento que a gente precisa oferecer atividades mais complexas. Sim. Porque aí a gente também vai estar... a gente precisa estimular a capacidade... A gente não pode subestimar a capacidade mental dos nossos cães, né? Isso aí ele não vai resolver. Eles surpreendem a gente, viu? Sim. Porque a gente consegue ir oferecendo estímulos diferentes, brincadeiras diferentes, e é muito legal. Justamente o que eu comentei de envolver a família, que daí o pessoal começa a ter ideia. E se a gente fizer tal coisa? E a gente começa a ficar meio observador de coisas que a gente tem em casa. Então, você vai no supermercado e fala, nossa, olha que caixa legal ali daquele macarrão, sei lá. Eu acho que dá para fazer um brinquedo legal com isso. A gente começa a desenvolver várias outras atividades, um exercício para humanos também. Vira um enriquecimento cognitivo humano, né? Exatamente. Ângela, por aí, como é que funciona o tapete de lamber? Quem usa, gosta ou não? Então, aqui quem usa é a Mel, a Daphne e o Iron. E a Lobinha. Olha, então temos uma tarefa da Mel. A Lobinha aprendeu a usar porque uns tempos atrás eu peguei ela roendo a parede, lambendo a parede. E aí eu falei pro Mário, ela não tá normal, né? Vamos tentar. E a Lobinha é uma Shih Tzu de 6 anos já. E nunca teve hábito de nada porque ela é meio que especial também. Então, assim, tudo para ela é mais difícil, né? E aí eu ganhei um desse da Pet Games e eu falei, bom, vamos testar. E ela viu a Mel usando e ficou olhando. E aí, quando a Mel saiu, que a Mel não comeu tudo que largou, ela foi lá. Eu falei, bom, a Lobinha vai... E aí eu comecei a fazer isso para ela também. E a Daphne utiliza o dos cães também. Apesar de ter o próprio para gato, ela acaba utilizando o dos cães. Mas eles têm o hábito de usar assim. Pelo menos 2 vezes por semana eu ofereço. Aí a gente pode pensar nos objetivos, né? Então, por exemplo, lamber é um comportamento que tanto cachorros como gatos vão apresentar. Então, algumas ferramentas a gente consegue oferecer para cachorro e para gato. Os tabuleiros também, gatos interagem, né? De pegar com a patinha, o petisco ou a própria ração deles. Conheci já alguns gatos que brincam com tabuleiro. Legal, então tem algumas coisas que dá para otimizar se é uma família multiespécie. Com certeza. Última dúvida que eu tenho. A Ângela mostrou aquele brinquedo da borracha e tal, que você falou, nem com estilete corta e tal, e ela falou sobre cabo de guerra. Tem gente que fala, não vou fazer cabo de guerra com meu cachorro porque eu estou ensinando agressividade e a posse, não sei o quê. Isso existe, não existe? Para que serve? Qual é a função do cabo de guerra? Aí também temos algumas divergências entre diferentes profissionais. Tá. A minha visão pessoal, tá, de brincadeira de cabo de guerra, é um comportamento natural de cachorro. Puxar, né? Claro, se é um cachorro que tem um problema articular, eu não vou incentivar esse tipo de brincadeira. Ou que nem os nossos idosinhos aí que estão faltando os dentes, né? A gente não vai incentivar esse tipo de brincadeira. Mas para um filhote, para um cachorro que gosta, eu acho super positivo. Só que aí existe uma forma correta de brincar de cabo de guerra. O cabo de guerra, ele é uma brincadeira que exige ali muita atividade, ele traz uma excitação para o cão, né? Então é aquela coisa que o cachorro rosna, né? Aquela brincadeira bem agitada. Sim. É uma brincadeira que precisa ter início, meio e fim. Super importante para cachorros que brincam com isso, de saber o comando do solta, porque o cabo de guerra não é com qualquer coisa. Eu não vou brincar de cabo de guerra, por exemplo, com a minha meia, né? Porque daí a gente vai incentivar esse tipo de comportamento com objetos que a gente não quer. Cabo de guerra é somente com o brinquedo específico para brincar de cabo de guerra. Tá. Com aquela corda. Então, aquela brincadeira acontece daquele jeito. Para filhote, é comum eles virem, pegou um negócio, aí ele já quer sair correndo porque ele quer brincar, né? Uma coisa que ele não deveria, um cadarço, uma meia. A gente fica ali desesperado, o que a gente faz? Pega lá o brinquedo do cabo de guerra e troca. Não vamos brincar com esse aqui é muito mais legal. Mostra, incentiva o cachorro a brincar de cabo de guerra naquele momento com aquele brinquedo específico para isso.
E aí finalizar depois essa brincadeira, né? Então agora acabou, a presa morreu, Acabou a brincadeira. acabou a brincadeira, teve ali o pico de atividade, encerrou, comando solta, super importante. E é dessa forma que a gente faz. E quem tem mais de um cachorro em casa, o cabo de guerra entre eles é positivo? Depende se tá tendo uma disputa, né? Se é um que tá querendo um brinquedo, se eles estão realmente interagindo ali na brincadeira de puxar, ou se é um que tá querendo o brinquedo do outro e aí eles estão disputando. Aí não é saudável, tá? Tá a diferença entre brincar e disputar. Exatamente. Como funciona cabo de guerra por aí, já que você já nos mostrou um brinquedo, dona Ângela? Então, normalmente eu que brinco com eles. Porque quando tem a questão deles brincarem entre eles, geralmente gera uma disputa. Por quê? O Iron, ele tem um certo ciúmes dos brinquedos, né? É o mimado, né? Digamos assim. Não deveria ser, mas por conta de todos os problemas, acabou que ele acha que ele é gente, né? Então, assim, tudo é meu, você vai brincar com esse depois que eu brincar. Então, assim, ele deixa os irmãos pegarem e depois que ele... Tanto é que com o Fox, quando eu soltava o Fox, deixava eles brincarem, não podia ter nada de brinquedo porque gerava atrito, né? Até mesmo comigo. Então, assim, o Fox vinha buscar carinho, eu não podia dar carinho nem para um nem para outro porque gerava atrito. Hoje eu já consigo deixar eles soltos, todos juntos, com brinquedos um para cada um e não gera atrito nenhum. Mas cabo de guerra não rola. Também não dá para abusar. Isso é muito importante, principalmente quando a gente chega com um brinquedo novo dentro de casa. Se a gente tem mais de um animal, a gente não pode promover ali um momento de conflito. E isso também serve até para cachorros que são sozinhos. Isso aconteceu com a minha Gumi, né? Que ela é sozinha, sempre foi filha única. E uma vez eu ofereci um casco para ela. Agora, já depois de velha. Tadinha, não chama ela de velha. Ela é uma jovem senhora. Não, já é já passou do jovem, é só senhora agora. Não, mas ela vai durar 35 E anos. aí então... era uma ferramenta que ela não estava acostumada. E foi uma coisa que por conta do cheiro, do sabor diferente e também por conta de ela já não ter os dentes e ela não conseguir roer direito, acabou gerando nela mais frustração do que uma atividade positiva. Então, foi uma coisa que foi muito valiosa para ela. Eu nunca tirei brinquedos dela, nunca incentivei esse tipo de coisa, tá? De disputa entre eu e ela com objetos dentro de casa. Nunca tivemos esse problema. Mas quando eu ofereci esse tipo de ferramenta, que para ela não estava acostumada e para ela virou um objeto de alto valor, acabou gerando nela um momento de estresse. Ela não conseguia roer, ela ficou frustrada e eu não conseguia tirar dela porque ela fez ali uma posse de recurso, porque ela queria interagir, só que ela não conseguia. Que situação. Exatamente. Então, para ela, eu não posso mais oferecer esse tipo de brinquedo. Que seria muito diferente se eu tivesse apresentado isso para ela desde filhote, que já seria uma coisa que ela estaria acostumada, que ela já sabia o que era, né? Então, em alguns casos, a gente não vai oferecer quando a gente tem vários animais. Ou a gente oferece cada um num cômodo, né? Sim. Se a gente tem a possibilidade de gerar disputa, de ter algum conflito, a gente não vai estimular essa atividade. Uma vez, a Cíntia me falou, olha, esse tipo de brinquedo aqui, que é o macaco, gente, famoso macaquinho. O caco. O caco. Quase toda casa tem um caco. Que era um brinquedo numa fase que eles estavam em casa, tá? Olha, nesse momento a gente vai sumir com todos os cacos lá em casa. Eu trouxe o azul, mas eu trouxe o azul porque foi o primeiro que eu achei. Nós temos um arco-íris de caco. E que casa com muitos cães tem o quê? Muitos cacos. E ela falou, não, porque isso daqui é uma corda de cabo de guerra. E isso pode virar uma disputa. Então, não só isso, né? Eu acho que pensando em disputa, a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de brinquedos quando você tem uma casa multicães, porque você vê uma coisa, eu vejo um caco, eles veem uma corda de cabo de guerra, né? Exatamente. Eu já atendi uma casa que não podia ter mordedor natural e aqueles mordedores sem sabor. Só esses sem sabor. Nada com comida, porque era disputa entre os cães.
E aí a recomendação foi, não vamos privar também o comportamento. Era um cachorro que tinha uma necessidade de mordida. Quando eu cheguei lá com a mala de atendimento, ele queria morder, queria mastigar. Vai ter um momento do dia, algumas vezes na semana, que esse cão vai ficar isolado num quarto para receber esse tipo de brinquedo. Sim. Né? Até com criança a gente faz isso, Sim. né? Então, quando um tá na escola, o outro brinca e depois quando, né, a gente Volta. faz esse revezamento, porque em alguns momentos vai gerar disputa. Com os cães da mesma forma, a gente pode ter alguns momentos em que eles ficam isolados brincando com a sua atividade individual. Isso, inclusive, ajuda a gerar autonomia no cão. Para ele saber que ele pode ficar sozinho no ambiente, recebendo uma coisa legal, Sim. né? Sem ter ali aquela coisa de alguém vai pegar de mim. Até para evitar uma ansiedade de separação também, dar essa autoconfiança, esse estímulo de eu posso ser Em feliz. relação à ansiedade por separação, é um tema mais complexo. Sim. Mas a gente pode falar em sim aumentar a autoconfiança essa de independência. essa independência, exatamente. É um tipo de treino de independência que a gente faz. Bem legal. Perguntas, Ângela? Eu acho que foi tudo. A Foi questão do animal sozinha, um alerta, falando de bolinha, né? Eu vou agora falar como tutora. Eu já vi, né, amigas minhas perderem cães pastores por bolinha. Então, sempre que for dar bolinha para o cão, observar o tamanho da bolinha. Principalmente cão que pula. Então, assim, vai brincar de bolinha, sempre joga rasteiro, nunca pro alto. Uma amiga minha jogou pro alto, a cachorra abocanhou, a bolinha desceu, parou na garganta e ela morreu no braço dela. Não teve como socorrer, não deu. E passaram-se, acho que um mês e pouco, uma outra criadora conhecida minha também perdeu um cão da mesma forma. Então, assim, é muito... A questão da bolinha é muito complicado, né? A questão do tamanho. Então, assim, tem que saber escolher também a bolinha pro cão. É um alerta que E me aí, veio na cabeça agora. pensando numa casa como a sua, que tem vários cães de diferentes tamanhos, que o brinquedo seja do tamanho do maior, dos maiores. Dos maiores. Eu não vou pegar um brinquedo de cachorro pequeno. Ou então o brinquedo do cachorro pequeno vai ser oferecido quando não tiver chance nenhuma desse cachorro maior pegar. Né? E aí, que nem você comentou da bolinha, o problema não era a bolinha, o problema foi o tamanho errado para aquele indivíduo. E aí, tem um outro brinquedo. O problema não era a bolinha, era o tamanho dela que estava inadequado, né? Mas tem um tipo de brinquedo que aí eu vou falar que não serve para nenhum, independente do tamanho, que é mais por conta do material, que são aqueles ossinhos brancos. Ah, de couro. Couro, né? Porque ele é, na verdade, um material ali processado, que é diferente, aquele que é o dos nozinhos, Isso, né? a parte branca, 2 nozinhos nas pontas Porque normalmente. eu também tenho casos de pessoas que perderam cães por conta desse roedor. Porque ele é de um material diferente do casco aqui, do chifre, que o animal vai roendo e vai soltando pedaço. Aquele brinquedinho que é couro, que na verdade foi um couro todo processado, não é nada natural. Além de sofrer um processo para ficar daquela cor branca, que vai muitos compostos químicos e a gente não sabe exatamente qual foi esse processamento, mas não é nada natural. Quando o cachorro começa a morder aquele material, ele não solta assim o pedaço, ele vira um chiclete. E aí o cachorro não consegue tirar pedaço, mas ele fica mole. E aí o cachorro consegue moldar ele de um formato que na cabeça dele ele fala, agora eu acho que eu consigo engolir. Aí ele tenta engolir e dá ruim. Então já conheço também alguns casos de tutores que perderam seus pets por conta desse tipo de brinquedo, que não deveria ser oferecido. Não deveria existir, né? Tem algumas coisas que não precisava, né? Ah, uma outra coisa bastante importante também, já que você falou de algumas coisas que não deveriam ser utilizadas, não é só porque está na pet shop e diz que é de cachorro que o negócio é interessante. Então, a gente vai ver alguns brinquedos de plásticos que não são os ideais, de tinta que muitas vezes a gente não sabe se é tóxica ou se não é.
Então, para a gente ser muito criterioso na hora de escolher esses brinquedos, usar o bom senso, né? De saber, olha, eu acho que isso aqui não vai dar certo lá em casa porque eu acho que é de um material que não está muito resistente, né? Ou às vezes a gente vê pela própria embalagem, não tem recomendação nenhuma. Eu não sei se é para filhote, eu não sei se é para adulto, eu não sei de que material que é, não fala Não do tem, que não é. tem embalagem, Não só tem, uma etiqueta. às vezes não tem embalagem, exatamente. Então, ser muito criterioso em que tipo de brinquedo que a gente está oferecendo para os nossos cães. Sim, na dúvida, procure orientação. Vai no Instagram, gente, o que tem de Instagrams legais falando de enriquecimento Verdade. ambiental, de brinquedo, de pet, de adestrador, de veterinários comportamentalistas, temos uma aqui na minha frente. Busquem informações. Isso ajuda muito para que você não tenha problemas. A informação, normalmente ela é gratuita, ela custa barato, e socorrer o animal, além de custar caro, pode custar a vida dele também. Exatamente. Né? São ferramentas. Elas, por mais que a gente chame de brinquedo e tenha um formato lúdico quanto esse sorvete, muito fofo, mas isso é uma ferramenta que pode divertir, pode atender a necessidade do seu animal, mas também pode matar. Porque se ele estourar esse recheio desse sorvete super fofo e ele comer, isso daqui pode vir a um problema sério, cirúrgico, e às vezes você perde, né? Além do osso, né? Isso daqui é feito para cachorro. O osso não devia ser feito para ninguém, aquele osso branco, gente. Aquele osso branco é um complicado. desserviço. Fala, Ângela. Falando natural, né, como eu sou bem adepta disso, sempre que for, né, procurar um casco ou um chifre, sempre optar pelos que não estão polidos, né? Eu tive uma experiência bem ruim com o Iron aqui. Ele ganhou um kit de uma marca bem famosa e eu dei para ele, porque ele estava acostumado a consumir esse tipo de produto, e na primeira mordida soltou uma ferpa que entrou entre os dentes dele. Quando eu fui tirar, cortou a minha mão, mas um corte assim muito profundo. Então, assim, quando o casco for muito brilhoso, muito bonitinho, não comprem. O chifre, a mesma coisa, porque ele passou por um processo de lixamento, por um processo de desidratação, que vai fazer com que ele fique estilhaçando ali como se fosse um pedaço de vidro. Então, assim, é um alerta também nessa questão dos naturais. Aí entra a questão do visual pro tutor, né? Então a gente vê aquele bonito, brilhoso, Lisinho. cheiroso, lisinho, né? E aí, que nem eu falei desses casquinhos aqui que os cachorros começam a roer e soltam um cheiro ruim, né? Ruim pra gente, porque eles adoram, né? Eles continuam roendo. Então, da mesma forma, a gente pode olhar assim, mas esse é mais ou menos bonito. Quem vai decidir é o nosso cachorro. Né? Para ele não importa se está brilhoso, se está polido ou não, ele vai querer, a finalidade disso é roer. Sim. É a mesma história de escolher a cor do brinquedo, né? Aí eu comprar vários brinquedos cor-de-rosa pro meu cachorro, porque é pra minha fêmea, porque... E ela enxerga esse cor-de-rosa desse jeito que você tá vendo, meu querido. Tem isso, né? Talvez se você comprasse os azuis e os amarelos, talvez fossem melhores, né? Tem isso também, né? Com certeza. Bom, pra gente finalizar, o que não fazer, Sofia? Porque a gente já deu várias dicas de prefira isso, escolha aquilo e tal. Sim, 2, 3 piores erros. O que a gente não deve fazer pensando no filhote? Em primeiro lugar, não pensar na finalidade do brinquedo. Só ir lá porque tá na parede do pet shop e pegar e oferecer. Mas o que eu quero? Porque é bonita. Porque né? é bonita, né? Então, por quê? Qual é o objetivo que eu quero? Eu quero que ele roa? Eu quero que ele lamba? Eu quero que ele destrua, eu quero que ele puxe e faça um cabo de guerra. O que eu quero? Né? Não vamos oferecer um brinquedo e esperar que o cachorro vai decidir o que ele vai fazer, ele vai decidir fazer coisa errada. Né? Então, sempre ter um objetivo em mente. Outro problema que a gente pode citar aqui, então daí pensando no objetivo, a gente precisa pensar em o que é um comportamento natural para um cachorro. Não oferecer brinquedo de criança. Né? Então a gente vê assim, porque daí o cachorrinho tem a pelucinha, eu vou dar uma chupeta, vou dar, né, brinquedinhos de criança. Não é uma criança, ele tem necessidades diferentes. Então vamos suprir essas necessidades de cachorro e de gato. E de gato também. Melzinha veio falar tchau.
A meu aparece só no final. A meu tava dormindo. Olha isso, gente. Ela tá com Todo cara de sono. descabelado. Tá? Ela vive dormindo. Acho que ela viveu tanto tempo na rua sendo maltratada que agora ela aproveita a Tá vida boa que ela desfrutando, né? tem. Bom, meninas, obrigada pela conversa, pelas experiências, pelas dicas todas. Acho que foi super bacana pra gente conversar com a galera e trazer essa consciência, né? Que eu acho que esse tipo de assunto, ele é basicamente um podcast treinamento, orientação para quem tá em casa e não sabe, principalmente nesse quadro do Mundo do Filhote, porque normalmente é o tutor de primeira viagem. E é super difícil começar. E normalmente a gente começa errando, né? Então, quando a gente tem esse tipo de orientação, eu acho que é super bacana. Então, Sofia, obrigada de novo por todas as aulas, explicações por aqui. É sempre muito bacana. Conta pra gente onde que a galera te acha, se precisar de um socorro. Eu que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, né, conversando com vocês, trazendo essa experiência que a gente tem no nosso dia a dia. E justamente como você falou, né, tutores de primeira viagem, procurem orientação especializada, né, procurem ajuda, tem bastante informação, estamos aí para ajudar todos vocês. E saibam filtrar a informação, porque não é porque tá na internet que tá certo. Exatamente, não é porque tá na prateleira que deve ser levado para casa, né? Também. Então, procure orientação profissional, oferecer sempre materiais pensando na segurança dos pets, na saúde deles. E você encontra a gente no Animals Brasil, Animals com Z, Brasil com S, tanto no Instagram, na internet também tem o site. E no Instagram, meu pessoal, Vet Sofia DR. Legal. Ângela, obrigada por vir aqui, por dividir histórias com a gente, porque, enfim, o que não te falta é experiência com cachorrada geral nessa casa. E, enfim, valeu sempre pela parceria. E onde que a gente encontra você e a turma toda? Então, eu agradeço por esse convite, né? Foi um podcast bem diferente de todos os outros que eu já participei. É um assunto bem, bem bacana, assim, poderia ficar aqui horas falando, porque tem muito assunto para falar sobre esse tema. E vocês me encontram, vai encontrar os cachorros, né? Só a voz aqui no Iron Ponto, que é o perfil dele. Eu sou só a administradora ali do rolê todo. A estagiária, né? Aí tem Bom, uma pessoal, e galerinha. segue a gente também por lá no tudosobrepet.oficial no Instagram, no TikTok. Se inscreve aqui no canal para vocês receberem as próximas notificações dos próximos temas por aqui. Vai seguir as meninas, com certeza vocês vão ter sempre muito conteúdo de qualidade e responsável. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, cuidado com a internet, então busquem conteúdos responsáveis. Vocês sabem que nessa mesa a gente só traz para bater papo com a gente pessoas que têm essa consciência e esse conhecimento prático, profissional. Então, são pessoas bacanas para vocês seguirem por lá. Passa por lá que vale a pena. E semana que vem a gente está aqui de novo. Próxima terça-feira, 8 horas da noite, tem o próximo podcast e eu aguardo vocês. Obrigada, meninas, e até lá. Tchau, tchau. Tchau.